Satnam, bem-vindos a mais uma prática de Kundalini Yoga e hoje nós vamos dar sequência àquelas aulas sobre os 10 corpos segundo a tradição do Kundalini Yoga. Na aula da semana passada nós fizemos um Kriya específico para o trabalho com o nosso primeiro corpo, que é o corpo da alma, e hoje a gente vai fazer uma meditação também voltada para o primeiro corpo. A aula da semana seguinte, da próxima semana, vai ser voltada para o nosso segundo corpo, que é o da mente negativa. Então vocês podem se assentar numa posição confortável, seja com as pernas cruzadas, seja sentada numa cadeira. O importante é sempre deixar a nossa coluna reta. Vocês podem, se forem sentar no chão com as pernas cruzadas, se assentar na ponta de uma almofada. Escolha a melhor posição para você. Deixe suas mãos nos seus joelhos. Feche seus olhos. E vá caminhando para dentro, para o seu interior, para o contato com apenas você, percebendo o seu estado, os seus pensamentos, o seu estado emocional, o seu corpo, relaxando o seu corpo, inspirando profundamente. E ao expirar, relaxe cada ponto que esteja tensionado no seu corpo. Vá trazendo a sua mente para o momento presente, para o trabalho que nós vamos fazer. Pense numa intenção, no propósito para essa aula. Inspire profundamente, levando o ar até o abdômen. Expire completamente. Mais uma vez, inspire. Expire. Inspire. Expire. Traga suas mãos unidas, palma com palma, no centro do peito, em Prana Mudra. Inspire para entoarmos o mantra de abertura, o Om Namo, Gurudev Namo. Inspire. Om. Inspire. Expire. Pode relaxar. Bom, a meditação que nós vamos fazer hoje, ela vai durar 11 minutos. Se esse período for muito extenso para você, você pode começar com um tempo menor. Pode começar com 3, 5, 7 minutos e ir construindo esse tempo até 11 minutos num dia. Mas eu vou fazer o tempo completo. Quem conseguir pode fazer junto comigo. A gente vai fazer essa meditação na postura fácil, sentado então com as pernas cruzadas, mas como eu disse, quem quiser fazer sentado numa cadeira não tem problema. E nós vamos fazer um mudra com as mãos. A gente vai unir o indicador com os polegares e os outros dedos das mãos vão ficar separados, aqui apontados para cima. Os nossos cotovelos, eles vão estar próximos aqui do nosso tronco e a palma das mãos voltada para frente. A gente vai escutar um mantra durante a meditação, mas sem entoar, sem repetir o mantra. E a cada vez que a gente entoar, que a gente escutar esse mantra, que é o Har, 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 a gente vai fazer um movimento de trazer aqui as nossas mãos um pouco para trás das orelhas e voltar para a posição inicial.
Na posição inicial, os nossos braços eles estão esticados aqui em direção ao chão, formando mais ou menos um ângulo de 45 graus. Então, a gente começa com os antebraços fazendo esse ângulo de 45 graus e eleva os braços até um pouco depois das orelhas. As mãos vão passar as nossas orelhas e retorna. E vai fazendo esse movimento. Só que esse mantra, ele é bem rápido. Então, é um movimento rápido e um movimento vigoroso. Durante todo o momento, os nossos dedos eles vão ficar separados, exceto o indicador e o polegar que estão unidos aqui em Guia Mudra. Então, a gente inicia o movimento aqui com os antebraços a 45 graus e traz as mãos até as orelhas e retorna. E vai fazendo esse movimento, subindo e descendo. Um movimento que é um movimento rápido, um movimento rigoroso e um movimento consciente. A gente vai fazer esse movimento durante os 11 minutos. Então, essa meditação, ela é uma meditação que vai testar um pouco a nossa resiliência, a nossa capacidade de permanência em posições e movimentos que não são confortáveis. E aí, a gente mantém sempre a nossa calma, sempre pensando que a gente pode se desafiar um pouco, que a gente pode ultrapassar um pouco o limite de um incômodo, de uma pequena dor, mas é claro, sempre reconhecendo os limites do nosso corpo. Então, tente fazer o máximo que você conseguir, tente fazer da melhor forma que você conseguir, mas saiba os limites do seu corpo, né? A gente não quer, de forma alguma, que alguém se machuque durante a prática meditativa, mas é sempre bom a gente se desafiar um pouquinho a ficar em posições incômodas, ok? Então, vocês podem entrar na posição. Eu vou colocar o mantra e aí a gente vai começar o movimento. Se não for possível manter o movimento dos braços o tempo inteiro da meditação, para um pouco, vem para a posição inicial, a posição original, descansa alguns segundos e depois retoma. Pode fazer isso quantas vezes for necessário para a gente ir construindo a nossa resistência, ok? Então vamos lá, vou colocar o mantra, sente-se, coluna reta, antebraços aqui, cotovelo próximo do tronco, antebraços a 45 graus, os dedos esticados para cima, indicador e polegar unidos e comece o movimento. Os olhos podem estar fechados ou podem estar entreabertos, com foco na ponta do nariz, da forma que vocês acharem melhor. Não tem nenhuma indicação específica para essa meditação.
Inspire. Expire. Mais uma vez, inspire. Expire. Pela última vez, inspire. Expire. Permaneça de olhos fechados. Permaneça dentro da sua experiência. Consolide a prática dentro de você e se observe por alguns instantes. Na palma das mãos, no centro do peito, para a gente entoar o Satnam, para encerrarmos a nossa prática. Inspire para entoar. Muito obrigada a todos. Tenham uma ótima semana. Satnam.